Muito obrigado. Obrigado, Dana. Obrigado, Kid Rock. Às vezes eu chamo ele de Bob. Obrigado, Lee. Muito, muito obrigada. Que música linda. Amigos, delegados, participantes, estou diante de vocês esta noite com uma mensagem de confiança, força e esperança. Daqui a 4 meses, teremos uma vitória incrível e daremos início aos 4 maiores anos da história do nosso país. Juntos, nós lançaremos uma nova era de segurança, prosperidade e liberdade para cidadãos de todas as raças, religiões, cores e credos. A discórdia e a divisão da nossa sociedade devem ser curadas. Como americanos, estamos unidos por um caminho único e por um destino partilhado. Nós subimos juntos ou nós desmoronamos. Eu estou concorrendo para ser presidente de toda a América, não de metade da América, porque não há vitória em vencer para metade da América. Portanto, essa noite, com fé e devoção, eu aceito orgulhosamente a sua indicação para presidente dos Estados Unidos. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E nós faremos isso direito. Nós faremos isso direito. Deixe-me começar essa noite expressando minha gratidão ao povo americano por essa manifestação de amor e apoio após a tentativa de assassinato em meu comício no sábado. Como vocês já sabem, a bala do assassino passou a meio centímetro de tirar a minha vida. Muitas pessoas me perguntaram o que aconteceu, conte para nós o que aconteceu. Então eu vou contar para vocês exatamente o que aconteceu. E vocês nunca ouvirão isso de novo, porque é muito doloroso contar isso. Era um dia lindo, quente, comecinho da noite, em Butler, no grande estado da Pensilvânia. A música estava tocando alto, a campanha estava indo muito bem. Eu fui até o palco e a multidão estava me recebendo muito bem. Estava todo mundo muito feliz. Eu comecei a falar um discurso muito forte. Eu estava feliz porque eu estava eu estava meio nervoso, falando também de como nós trouxemos empregos e de como a fronteira era segura no meu governo. Atrás de mim, à direita, havia uma tela grande que mostrava uma tabela falando do número das travessias de fronteira durante a minha liderança. E os números eram incríveis. Então, para ver essa tabela, eu comecei a virar à direita, assim. E estava pronto para começar a virar um pouco mais. Ainda bem que eu não fiz isso. Quando eu ouvi um barulho sibilante e senti algo me atingindo de um jeito muito forte na minha orelha direita. Eu falei, nossa, o que foi isso? Só pode ser uma bala. E coloquei a mão direita na orelha direita. E aí eu vi que tinha sangue na minha mão. Havia sangue por toda parte. Eu soube imediatamente que era muito sério, que a gente estava ali sendo atacado.
E houve esse movimento, então, para me jogar no chão, e as balas continuaram voando e zunindo. E o serviço secreto, muito corajosamente, fizeram um trabalho muito rápido. Eles foram muito corajosos, vieram rapidamente para o palco. São ótimas pessoas. E eles ficaram em cima de mim para que eu ficasse protegido. Havia sangue por toda parte, mas ainda assim eu me senti muito seguro, porque eu tinha Deus comigo. Eu senti isso. The amazing thing is that prior to the shot, a coisa mais incrível é que, pouquinho antes do tiro, se eu não tivesse virado a cabeça naquele instante, a bala do assassino teria entrado exatamente. E eu não estaria aqui hoje à noite. Nós não estaríamos juntos. O aspecto mais incrível do que aconteceu naquela noite terrível, e o que eu consegui ver depois, como vocês também já sabem, é que apenas uma bala disparada, e muitas foram disparadas naquela noite, poderia causar uma correria na multidão, mas isso não aconteceu, o que é muito incomum. Essa imensa multidão de dezenas de milhares de pessoas esperou e não se mexeu. Na verdade, muitos automaticamente começaram a procurar onde estaria o atirador e começaram a apontar para ele. Vocês podem ver o grupo atrás de mim, um grupo pequeno, em comparação das pessoas que havia à minha frente. Ninguém correu, ninguém saiu correndo, não houve isso, eles esperaram, mas há uma razão por eles não terem se movido. É porque eles sabiam que eu estava sofrendo um problema muito sério naquele momento. Eles viram o sangue, eles viram o que aconteceu. E pensaram, muitos pensaram que eu teria morrido ali, que eu havia levado um tiro na cabeça. E há uma estatística interessante, é que as orelhas são a parte do corpo que mais sangram. Se algo acontece, elas sangram mais do que qualquer outra parte do corpo. E os médicos me disseram, por que há tanto sangue ali? Bom, é por causa das orelhas. Então, aprendi alguma coisa ali. Essa multidão incrível, eles não saíram do lugar, eles ficaram ali. Dava para ver o amor escrito na cara de todo mundo ali. Pessoas incríveis. Pessoas incríveis. Havia balas unindo sobre nós e eu me senti sereno, e o serviço secreto se colocaram em perigo. Eles estavam num território perigoso. Havia balas ali passando muito perto da gente. E de repente tudo parou. E o serviço secreto viu esse atirador a uma distância maior e com apenas uma bala tiraram a vida dele, o assassinaram. Eu não deveria estar aqui essa noite. Sim, você deveria estar aqui. Muito obrigado. Mas não. E eu vou falar porque eu estou aqui diante de vocês nessa arena apenas pela graça de Deus Todo-Poderoso. E depois, acompanhando as reportagens, muitas pessoas dizendo que foi um momento providencial. Provavelmente, porque quando eu me vi cercado pelo serviço secreto, a multidão confusa, pensando que eu havia morrido, e toda aquela tristeza, aqueles rostos tristes, eles pensavam que já era para mim.
E eu pensei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para mostrar que eu estou bem. Então eu levantei o braço direito, olhei para aquelas milhares e milhares de pessoas que estavam ali esperando, ansiosas, e comecei a gritar, a dizer, lutem, lutem, lutem. Obrigado. Quando o meu punho se ergueu, fechado, eu estava ali no ar, vocês conseguem perceber isso. A multidão percebeu isso e começou a gritar de orgulho, orgulho pelo nosso país. E foi um orgulho que eu nunca tinha ouvido antes. Nunca ouvi nada assim. Pelo resto da minha vida, eu serei grato pelo amor mostrado para aquele público imenso de patriotas que esteve ali corajosamente naquela noite na Pensilvânia. Tragicamente, o atirador tirou a vida de um dos nossos americanos, nossos compatriotas, o Corey Comparatori, uma pessoa inacreditável, todo mundo fala disso. Ele era inacreditável. E feriu seriamente dois outros grandes guerreiros. Eu falei com eles hoje. David Dutch e James Copenhagen. Duas ótimas pessoas. Eu também falei com as famílias dessas três pessoas. Nossas orações e corações estão com eles e estarão para sempre. Nós estávamos ali para um ótimo comício. E foi um dia incrível até aquele momento. Para Corey, acabou ali. Era um cara respeitado por todo mundo. A sua mulher, Ellen, eu falei com ela hoje, ela está arrasada. As duas filhas, fantásticas, que perderam o pai por um ato egoísta. E ele, um ato egoísta de um atirador, e ele, de forma corajosa, tentou proteger a família ali com seu próprio corpo. Que homem incrível ele era. Donald Trump sai agora do microfone e vai até um pedestal onde está o capacete e o colete do bombeiro morto no atentado do último sábado, o casaco que era usado pelo bombeiro. Agora ele volta a falar. Eu quero agradecer o Corpo de Bombeiros e a família por enviarem seu uniforme, seu capacete. Foi algo muito especial receber. Nós não conseguimos homenageá-lo suficientemente, mas nos últimos dias nós conseguimos arrecadar $6,3 milhões para as famílias de David, James e Corey, incluindo de um amigo meu que acabou de me mandar um cheque aqui. $1 milhão. O Dan Newland fez esse cheque. Obrigado, Dan. E ao falar com a família, eu disse para eles, nós vamos mandar muito dinheiro para vocês, mas isso não pode compensar. Sim, agradecemos muito, mas nada pode substituir o lugar de Corey. E quanto aos feridos, bom, eles se feriram muito seriamente, mas eles estão bem agora. Os guerreiros, agora eu peço que façamos um minuto de silêncio para honrar Corey. Um minuto de silêncio pedido, então, por Donald Trump, num momento de muita comoção na convenção. Ele já volta a falar. É o espírito que formou a América nos momentos mais difíceis. É o amor que vai levar os Estados Unidos de novo à sua grandeza. Apesar
desse ataque horroroso. Estamos unidos aqui, mais determinados do que nunca. Eu estou mais determinado do que nunca. E acho que todos aqui estão. Thank you very much. Obrigado. Muito obrigado. Nós amamos Trump. Our resolve is unbroken and our purpose is unchanged to deliver a government that serves Nossa the resolução é American inquebrável e nossa determinação para trazer esse governo, para deixar as pessoas melhores do que nunca. Nunca, nada vai me impedir nessa missão, porque a nossa visão é a correta. Nosso curso é puro, não há obstáculo no nosso caminho. Nós não iremos quebrar, não iremos nos dobrar, não iremos retroceder. E eu nunca parei de lutar por vocês, por suas famílias e pelo nosso magnífico país. Nunca. And everything I have to give with all of the energy and fight in my E heart and tudo soul, I que eu pledge tenho to que dar é our toda nation essa tonight. energia para lutar. Então, eu me comprometo com a nossa nação. Eu juro à nossa nação. Nós vamos mudar o rumo dessa nação e faremos isso muito rapidamente. Muito obrigado. Essa eleição deveria ser sobre as questões que o nosso país vive no momento e como deixar a América mais segura, livre e grande novamente. Numa era em que nossos políticos acabam nos dividindo, é hora de nos lembrar que somos todos compatriotas. Somos uma nação sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos. And we must not criminalize dissent or demonize. E não devemos nos criminalizar, não devemos trazer o desacordo político, que é o que vem acontecendo no nosso país num nível em que ninguém viu antes. O espírito do Partido Democrata que usa como arma o sistema judicial e culpam os políticos, os seus opositórios, como inimigos da democracia. Especialmente desde que, eu sou aquele que está salvando a democracia para o povo do nosso país. Eu tenho grandes notícias, como vocês provavelmente já leram. Uma decisão judicial feita por uma juíza federal na Flórida, a juíza Aileen Cannon, descobriu que o procurador e os documentos falsos usados contra mim era um caso inconstitucional. E todo o caso foi retirado da justiça. Depois de toda aquela publicidade, o caso foi fechado. Se os democratas querem unir o nosso país, eles devem parar com esse partidarismo. E isso vem acontecendo há 8 anos. E devem fazer isso sem atrasar o processo eleitoral. Nós vamos ganhar de qualquer forma. Nessa jornada, eu tenho a honra de estar junto com minha esposa fantástica, Melania. Melania, muito obrigado. Você trouxe algo muito bonito, uma carta aos Estados Unidos pedindo união. E isso vai surpreender o Partido Republicano. É uma carta linda. Pessoas muito sérias disseram que nós deveríamos pegar essa carta e usá-la como plataforma do Partido Republicano. É uma boa ideia, não é mesmo, senhor congressista? Ela cativou tantas pessoas, então eu quero agradecer também toda a minha família por estar aqui, Don, Kimberly, Ivanka, Gerald, Eric, Lara, Tiffany, Michael, Baron. Vocês sabem, vocês conhecem o Baron. E claro,
Meus netos incríveis. Vocês já viram eles no meu colo antes. And how good was Dana? Was Dana good? I mean, was he good? O Dana foi legal, não foi? Ele foi ótimo, não foi? Probably the only vacation he's had in about maybe ever. Ele estava, acho que nas únicas férias que ele tirou, talvez na vida. Eu acho que ele estava com sua esposa, ele estava longe daqui. E a minha equipe ligou para ele e falou, bom, eu falei para minha esposa que ia tirar férias, porque ela faz anos que eu prometi. E aí eles falaram, bom, acho que o Dana não vai conseguir. Mas eu falei, bom, tudo bem, ele está de férias, tudo bem, ele está precisando. E aí, 30 minutos depois, uma pessoa da minha equipe falou, o Dana falou, bom, ele vai fazer isso. Porque a mulher dele falou, você não pode recusar isso. E essa é uma boa esposa, né? E aí ele entrou num avião, enfim, chegou aqui. E depois ele vai voltar para casa para ficar com a esposa. Eu quero agradecê-la, agradecer toda a família do Dana. E o Kid Rock é a mesma coisa. E ele falou, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Porque ele tem músicas ótimas. E ele virou meu amigo nos últimos 10 anos. É um cara sensacional, todo mundo gosta dele. Eu nem sabia que ele enchia tanto assim os estádios, cada vez que ele reúne 30, 40 mil pessoas. Olha, é impressionante. E outro amigo meu que eu conheço há tanto tempo, essa música que tocou um pouco antes de entrar, ela chegou nas paradas, número 1, Lee Greenwood. Uma pessoa linda, um homem ótimo. E todos queriam estar aqui e ajudar. Onde está o Hawks? Eu acho que eu... Cadê ele? Ali. Olha, as pessoas podem chamar isso de diversão, entretenimento, mas quando o Lee Hogan segurando um cara ali em cima dele, jogando ali, bom, pode ser entretenimento, mas olha, precisa de muita força para fazer isso, viu? Eu assisti muita luta livre com ele. Eu acho que nem todo mundo que trabalha no show business pode fazer isso, certo? Muito obrigado, você foi incrível, Hogan. E depois o Eric. Nossa, Eric, aqui foi sensacional. Eu nem precisava vir aqui no palco. Ele é um jovem ótimo. Ele passou por muitos problemas. O Dom também ontem. Eles passaram por tanta coisa. Olha, eles sofreram tantas intimações judiciais, mais do que qualquer outra pessoa. Toda hora chegava uma intimação dos democratas, da louca da Nancy Pelosi. Toda hora chegando alguma coisa da justiça. Eles precisam parar com isso, porque eles estão destruindo o nosso país. Nós precisamos trabalhar para fazer a América grande novamente e não atacar as pessoas. Nós os vencemos nos impeachments, vencemos em tudo. O tempo que a gente passa fazendo isso, eles deveriam dedicar esse tempo para ajudar o país, para termos um país muito mais forte e melhor. E o Jason, a maior estrela do country. Jason, muito obrigado por estar aqui. Muito obrigado, Jason. Jason Aldean, ele é ótimo. Eu gosto mais da mulher dele, mas será que ela está aqui? Bom, obrigado, Jason. Eu estou muito empolgado de ter um novo amigo aqui ao meu lado. O próximo vice-presidente dos Estados Unidos, o atual senador por Ohio, J.D. Vance, e sua esposa incrível, Usha. He's going to be a great vice president. He's going to be great.
Ele será um grande vice-presidente para esse país. O maior movimento da história desse país é o Make America Great Again, tornar os Estados Unidos grandes novamente, o movimento MAGA. Eu acho que nada pode parar o MAGA. É muito difícil lutar contra o movimento MAGA, né? E todas as pessoas que tentaram lutar contra o MAGA falharam. E ele está conosco há muito tempo, e é uma honra tê-lo. Ele era um excelente estudante em Yale, ela também. Eles se conheceram em Yale, o casal se conheceu em Yale, são duas pessoas muito inteligentes. JD, você vai fazer isso por muito tempo, então aproveite. E um agradecimento muito especial às pessoas de Milwaukee. Ali, ó. Estão ali, ó. Eles estão ali. Vocês são fáceis de achar na multidão, né? E o Green Bay vai jogar muito bem esse ano, né? Sim, com certeza. A maior parte do público nem gosta deles, mas eles têm uma grande equipe para jogar esse ano. E, aliás, Wisconsin, nós estamos passando 200 milhões de dólares aqui, criando empregos e outros desenvolvimentos econômicos em todo lugar. Então, espero que vocês se lembrem disso em novembro e votem na gente. Eu estou tentando comprar o voto de vocês aqui, vou falar a verdade. E eu prometo que nós faremos Wisconsin grande novamente. Muito obrigado, governador. Muito obrigado. Estou aqui para trazer uma visão para todo o país, para toda a nação, todo cidadão. Jovem, velho, mulher, homem, democrata, republicano, independente, negro, branco, asiático, hispânico. Eu estendo a vocês a minha mão, minha lealdade, minha amizade. Juntos, vamos liderar os Estados Unidos a novas alturas, algo que o mundo nunca viu. Nós estávamos lá no primeiro mandato. Quando tivemos Covid, nós estávamos num governo incrível. Antes da Covid, nós tínhamos algo inacreditável. As bolsas de valores estavam numa alta histórica antes da Covid. Eu nunca recebi crédito por isso. Recebi crédito pela guerra, também pela guerra, por derrotar o Estado Islâmico, os maiores cortes de impostos, a regulação, a criação de uma força espacial, a reconstrução da nossa força militar. Fizemos tanto. O direito a processar, nós conseguimos isso por 52 anos. E quando há uma pessoa com uma doença terminal, isso acontece muito, uma pessoa está com uma doença terminal e não pode usar remédios, medicamentos. Nós temos os melhores médicos do mundo, os melhores laboratórios, e as pessoas não conseguem. E foi algo que a gente foi tentado aprovar durante 52 anos. Os laboratórios não queriam fazer, porque as pessoas não queriam lidar com essa lei. Os médicos não queriam fazer isso. E foram 52 anos tentando aprovar isso. E eu consegui que alguém que precisa, em vez de ir para a Ásia, Europa, ou se você simplesmente vai para casa e morrer, nós conseguimos ter esse acordo em que as pessoas consigam ter direito aos seus ativos. Nós salvamos milhares de vidas. A gente sente bem quando faz algo assim. Na nossa liderança, nós conseguimos fazer os Estados Unidos serem respeitados novamente. Nenhuma nação, nenhum poder nos desafiou. Nossas fronteiras eram seguras. Nossa economia estava em alta. Nós vamos devolver a lei e a ordem às nossas ruas, o patriotismo à nossa escola. E vamos restaurar a paz, a estabilidade e a harmonia em todo o mundo. Mas para conseguir esse futuro, nós devemos primeiro resgatar a nossa nação dessa liderança falha e incompetente. Nós temos uma liderança incompetente, totalmente incompetente. Vai ser a eleição mais importante na história do nosso país. No governo atual, nós somos uma nação em declínio. Nós temos uma crise de inflação que deixou a vida impossível, afetando as famílias de trabalhadores, esmagando
as pessoas, como nunca antes. As pessoas nunca viram isso. Nós também temos a imigração ilegal, essa crise que acontece agora, enquanto estamos aqui, nessa arena belíssima. Há uma invasão enorme na fronteira sul, trazendo pobreza, crime, destruição às comunidades em toda a nossa terra. Isso nunca foi visto. Há uma crise internacional que o mundo nunca viu praticamente. Há guerras na Europa, no Oriente Médio. Há conflitos também que podem acontecer em Taiwan, na Coreia, nas Filipinas, na Ásia. O nosso planeta está à beira da Terceira Guerra Mundial. E essa será uma guerra como nenhuma outra, por causa dos armamentos, que não são mais tanques que vão e voltam, atirando uns nos outros. Elas são armas de destruição total. É hora de mudança. Este governo não pode resolver os problemas, nem chega perto disso. Eles são pessoas a que devemos temer, e nós não somos assim. Nós precisamos de pessoas fortes, ferozes. Eles só são ferozes quando eles se tratam de mentir numa eleição. Daí eles são ferozes. Nesta noite, então, eu faço essa promessa ao grande povo americano. Nós vemos agora, eu vou baixar o custo da energia, vamos baixar os juros, nós vamos perfurar. Pessoal, nós vamos perfurar. Dá para acreditar nisso? Ao fazer isso, nós iremos liderar uma queda de preços em grande escala na energia. Vamos melhorar. Esse governo mexeu nas políticas energéticas e destruiu muita coisa. Muita coisa foi perdida. Mas vamos trazer a níveis nunca antes vistos. Nós vamos começar a pagar a dívida e diminuir os juros. Traremos o maior corte de impostos. As pessoas não percebem que os impostos estavam muito mais baixos e nós trouxemos mais renda no ano seguinte do que quando as taxas estavam altas, do que quando as pessoas falavam, os investimentos vão fugir. Não, nós trouxemos bilhões de investimentos no nosso país. As empresas se deram muito bem. As complicações legais eram complicadas e eu mudei isso. E centenas de bilhões de dólares de Apple e outras empresas voltaram para a nossa nação. A economia estava num estado de que nenhum país havia visto. Nós estávamos batendo na China em níveis incríveis em termos econômicos. E eles sabem disso. Eles sabem. Nós faremos novamente, mas faremos ainda melhor. Eu vou terminar com a crise da imigração ilegal, fechando a fronteira, construindo o muro. A maior parte dele eu até já construí. Nesse muro, nós vamos lidar com um Congresso muito diferente do que tínhamos no passado. No passado, eu falei, vou chamar isso de invasão. Nós demos quase 80 bilhões de dólares para os militares para fazer o muro e nós conseguimos, então, construir esse muro por causa disso. Nós usamos esses fundos assim. Porque nada melhor do que isso. Nós precisamos parar essa invasão no nosso país, que está matando centenas de milhares de pessoas por ano. Não vamos deixar isso acontecer. Eu vou lidar com toda a crise internacional que o governo atual criou, incluindo a guerra terrível entre a Rússia e a Ucrânia, que não teria acontecido se eu fosse presidente. E a guerra causada pelo ataque a Israel, que não teria acontecido se eu fosse presidente. O Irã não tem dinheiro, ele não tinha dinheiro, estava quebrado. Agora eles têm dinheiro de novo, tem bilhões. O que aconteceu agora, nos últimos 2 anos e meio. E há um deputado, um democrata, que disse que o Irã estava quebrado agora, mas
Se a China fizer negócios com o Irã, a China não fará nenhum negócio com esse país. E nós colocaremos uma taxa de 100% em qualquer produto que venha de lá. E eles disseram, bom, acho que é isso. A gente não vai comprar, então, nenhum petróleo, então, não vamos comprar mais nada de lá, desses países. E eu não vou deixar que isso aconteça, o que aconteceu agora. Usaram a Covid para nos trair nas eleições e não vamos deixar isso acontecer. Tiraram as sanções e fizeram tudo para favorecer o Irã. E agora o Irã está muito perto de ter uma arma nuclear, o que é algo que nunca devia ter acontecido. O dano que este governo está causando é imenso. Se você pegar os 10 piores presidentes dos Estados Unidos, os 10 piores, eles não fizeram o dano que Biden causou. Eu não queria usar o nome nenhuma vez, só vou usar agora. Mas, enfim, o dano que ele causou neste país é impensável. Impensável. Juntos, vamos restaurar as visões, as empresas. Vamos pensar no senso comum e como ele pode ajudar nas nossas decisões. É tudo questão de senso comum. Há poucos anos, na minha presidência, nós tivemos a fronteira mais segura, a melhor economia na história do nosso país e na história do mundo. Tínhamos a melhor economia na história do mundo. Nunca foi feito nada assim. Nós conseguimos bater em todos os países, incluindo a China. Não tínhamos a inflação, a renda das famílias era ótima. Não dá para acreditar. Dá para acreditar o que a gente tinha 4 anos atrás? E o que está acontecendo agora, que reverteu tudo. E o mundo estava em paz. A inflação está comendo as pessoas vivas. As pessoas, mesmo as pessoas com grandes salários, elas não conseguem lidar porque a inflação está destruindo. As pessoas estão vivendo de uma forma muito difícil com salários por causa da inflação. A inflação, ela é um destruidor do país. Você veja a Alemanha, o que aconteceu com a Alemanha há 100 anos atrás. Qualquer país que sofreu com grande inflação, e nós sofremos a pior agora, veja o que acontece com esses países. Nós tivemos a pior inflação sob essa pessoa. Em menos de 4 anos, os nossos opositores transformaram um sucesso incrível numa tragédia sem paralelos. Foi uma falha tremenda. As cidades estão cheias de estrangeiros ilegais, os americanos foram tirados dos seus trabalhos foram tomados. E sabe quem está pegando os trabalhos que são criados? 107% desses trabalhos são tomados por imigrantes ilegais. São milhões de pessoas que entram no nosso país. A população negra, a população hispânica estão sofrendo, porque estão tirando os empregos da população negra, da população hispânica. E estão também tirando os empregos dos sindicatos. Os sindicatos estão sofrendo. Também gosto de você, obrigada. A inflação está arrasando com a poupança das famílias e levando a um estado de depressão e desespero. É desespero e depressão. Nós não podemos permitir que isso continue. Em menos de 4 anos atrás, éramos uma grande nação. E em breve, seremos uma grande nação novamente. Seremos uma grande nação novamente. Obrigado. Com uma liderança adequada, todo o desastre que nós vivemos agora será arrumado. Então, hoje, seja que você tenha me apoiado no passado ou não, espero que você me apoie no futuro, porque eu trarei de volta os Estados Unidos grande novamente. Vocês vão ouvir muito sobre esse movimento de tornar os Estados Unidos grandes novamente. Com grande humildade, eu peço para ficar empolgado com o futuro do nosso país. Fique empolgado. E, aliás, as notícias, aliás, as grandes redes estão aqui, está todo mundo aqui. Mas toda a mídia disse que essa pode ser o evento mais entusiasmado, a convenção mais cheia de energia que eles já viram. E é verdade. É verdade.
Há amor aqui, há muito amor aqui nesse salão. Então eu quero terminar com força e nós não podemos deixar a peteca cair. Todas as pessoas com quem eu falei em casa, não há uma pessoa que eu possa pensar que disse: nossa, isso não foi legal. Todo mundo pensa. As pessoas, não vou dar ideia, porque todo mundo que esteve aqui falou muito bem, foi uma convenção incrível. A gente vai sentir falta disso, né, depois que a gente for para casa. Olha só essa multidão aqui. É uma questão de amor. Nesta semana, o Partido Republicano inteiro adotou uma agenda para os Estados Unidos. Nós vimos essa agenda e ela é muito curta em comparação àquele programa comprido, sem sentido, sem pautas dos democratas do passado. Agora tem páginas, centenas de páginas e não tem nada ali. E acho que as pessoas nem leem, infelizmente as pessoas não leem, porque, olha, é uma série de promessas e que nós teremos também, que nós vamos tomar cuidado, porque nós teremos também um Congresso republicano. Nós temos um excelente presidente do Congresso. Muito obrigado por estar aqui, senhor presidente. O Senado republicano, temos muitos senadores aqui. Um senador, nós vamos ganhar o Senado daqui a poucos meses. Nós temos de fazer isso logo. Primeiro, nós devemos ter o alívio econômico aos cidadãos. Desde o primeiro dia, nós vamos reduzir os preços para deixar que os Estados Unidos possam viver bem novamente. Nesse governo, o preço da cesta básica subiu 50%, 60%, 70%. O preço do financiamento imobiliário quadruplicou. As pessoas não conseguem comprar casas, elas não conseguem financiamento para comprar casas. E o custo, $28 mil por pessoa nesse governo, subiu $28 mil por pessoa. E nós precisamos abaixar esse preço muito rapidamente para tornar mais acessível para as pessoas. O custo de energia, o custo do transporte, a manufatura e os produtos para casa devem também acompanhar esse preço da energia. Nós temos mais ouro líquido sob nossos pés do que qualquer outro país. Nós somos um país que tem a oportunidade de fazer uma fortuna com energia. E a China não tem isso. Nós temos, no governo Trump, há 3 anos e meio atrás, nós éramos independentes em energia. Mas em breve nós seremos melhor do que isso, nós seremos dominantes em energia e nós forneceremos não só para nós, mas para o resto do mundo. Com números que ninguém nunca viu, e nós vamos reduzir a nossa dívida de $6 trilhões. Nós vamos começar a reduzir e reduzir também os impostos. Aliás, eles querem aumentar os impostos 4 vezes. Em toda a minha vida eu vi políticos. Eu sempre gostei, eu sempre estava do outro lado ali, não era do lado da política, e as pessoas falavam: nós vamos fazer corte de impostos. Minha vida inteira eu vi, e eu nunca vi esse corte de impostos, porque as pessoas sempre falaram isso. É o único governo que falou: não, nós vamos aumentar os seus impostos 4 vezes. Nunca ouvi isso, gente. Vocês estão pagando muito, nós vamos reduzir os seus impostos. Nós vamos dar mais a vocês. E vai trazer um crescimento incrível, porque queremos crescimento no nosso país. É isso que vai pagar a nossa dívida. E nós também, em seguida, vamos ver esse desperdício de impostos que acaba levando à inflação, e $trilhões são gastos, no que é um golpe que causou uma pressão inflacionária no país. E todos esses $trilhões que não são gastos, nós vamos redirecionar esse dinheiro para projetos importantes como pontes, estradas, represas, e não vamos gastar com esse golpe verde, essas ideias verdes.
E esse mandato do carro elétrico, eu vou acabar com ele no dia 1. Eles estão atacando a indústria automobilística americana. E o que está acontecendo? Isso depois vai levar a uma economia de milhares de dólares nos carros pelos americanos. Enquanto falamos aqui, empresas enormes estão sendo construídas na fronteira com o México, com tudo o que está acontecendo na nossa fronteira, e estão sendo construídas pela China para fazer carros e trazer para o nosso país sem imposto, sem nada. Os sindicatos automobilísticos deveriam estar envergonhados de deixar isso. E o líder desse sindicato deveria ser demitido imediatamente. E todo o trabalhador da indústria automobilística, sindicalizado ou não, deveria votar em Donald Trump, porque nós vamos trazer de volta esses empregos da indústria. Eles estão fazendo uma das maiores empresas do mundo e nós traremos elas aqui para o nosso país. Essas empresas serão construídas nos Estados Unidos e nossas pessoas irão trabalhar nessas empresas. E se não concordarem conosco, nós colocaremos uma tarifa de 100% a 200% em cada carro, e ele vai ser impossível de ser vendido nos Estados Unidos. Nós já tiramos... muitos países já tiraram vantagem da gente. Muitos países falam que são aliados, mas eles tiram vantagem da gente. Nós perdemos empregos, perdemos renda e nós damos tudo. Eles acabam tirando do nosso povo. Há 4 anos eu parei com isso. E nós precisamos fazer mudanças. Eu saí do NAFTA, eu saí do acordo UNSA. Eu substituí o NAFTA pelo UNSA, perdão, que foi o melhor acordo comercial já feito. Provavelmente o melhor acordo comercial que eu fiz foi com a China, de 50 bilhões de dólares, e eles tinham de comprar algo. Mas eu nem falo disso por causa da Covid e de tudo que aconteceu com o vírus chinês. Nós não permitiremos que países cheguem, levem os nossos empregos e dilapidem o nosso país. A maneira em que eles vendem os seus produtos nos Estados Unidos precisa ser feito nos Estados Unidos. E essa fórmula muito simples deve exigir que o Congresso nos acompanhe nisso. É uma fórmula que criamos, com a qual criaremos um número incrível de empregos. Centenas de milhares de empregos, porque perdemos tantos nos últimos anos. Se você olhar para anos atrás, como eles foram para o México, para a China, 68% dos nossos empregos na indústria automobilística foram embora e nós precisamos trazê-los de volta. No centro do nosso plano para alívio econômico, esse corte de impostos para trabalhadores inclui algo que vai ser muito importante aqui nesse lugar, nessa arena, nos hotéis, que é nada de impostos nas gorjetas, sem impostos nas gorjetas. Recentemente eu estava jantando em Nevada, onde aliás lideramos em 14 pontos. A gente estava jantando num restaurante lindo em Nevada, em Las Vegas, na Strip em Las Vegas. Uma garçonete veio e perguntou se estava tudo bem, muito agradável. E ela falou, bom, está difícil porque eu pago imposto nas gorjetas e acaba sendo muito difícil. Então, muito pouco dinheiro vem para a gente. Tanta coisa é tirada de nós e as pessoas não acreditam, as pessoas estão cansadas. Eu disse, olha,
Eu podia pagar milhões, mas eu falei para ela, deixa eu perguntar uma coisa, você ficaria feliz se você não pagasse imposto nas gorjetas? Então, eu consegui a minha informação com uma garçonete. É melhor do que pagar milhares de dólares para conseguir essa informação. E todo mundo gostou dessa ideia. Garçons, garçonetes, motoristas, manobristas, caddies. Muitas pessoas que acabam sofrendo muito, porque não podem simplesmente ter o seu dinheiro. Vou proteger a segurança social, o Medicare, porque os democratas querem destruir a segurança social e o Medicare, nosso sistema de saúde, porque eles querem falar de segurança e proteção social, mas não conseguem fazer isso. Eles estão destruindo a segurança social e o Medicare. O meu plano, as rendas vão melhorar, a inflação vai desaparecer, os empregos vão voltar e a classe média vai prosperar como nunca antes. E nós vamos fazer isso muito rapidamente. Mas nenhum sonho ou esperança que tenhamos para os Estados Unidos, a não ser que a gente pare. A invasão de imigrantes ilegais, a maior do que já vimos, nunca aconteceu uma invasão em nenhum lugar. Países de terceiro mundo estão chegando com pedras aqui. A invasão na fronteira sul deve ser parada e vamos parar com ela rapidamente. Nós vamos colocar, então, o Departamento de Segurança Interna para cuidar disso. O Brandon Judge, que é um patrulheiro de fronteira, ele disse que o trabalho dele seria mais fácil, não precisava se fazer nada. Ele disse que o ICE vai até lá, que cuida da imigração, e fala, bom, o ICE vai... Eu sei que muitas dessas pessoas aqui são pessoas muito firmes, mas elas não querem esse trabalho. Porque há as gangues mais perigosas chegando ali. Nós conseguimos retirar milhares e milhares de pessoas. Porque eles chegam em gangues, eles chegam juntos, entram no país, e os países acabam não aceitando-os de volta, e aí nós... Então, eu falo, bom, então eu vou cortar o auxílio financeiro que a gente fornecia a esses países. Nós gastamos bilhões em ajuda econômica, investimos bilhões em ajuda econômica. Então, nós tiramos isso e aí começaram, nossa, qual o problema? E eu falei, bom, vocês precisam receber os seus assassinos de volta, que eles chegaram de caravanas aqui nos Estados Unidos. Bom, se é assim, então a gente vai levar a sério, vamos receber de volta. E em 24 horas... Eles pegaram de volta. Durante anos e anos, quando eu comecei, as pessoas falaram, o presidente Obama tentou fazer isso. E os países não aceitavam de volta. Colocavam no avião, aí não dava. Aí fechavam a estrada para não voltar também. E quando eu falei, sem ajuda econômica, a nenhum país que faz isso, eles falaram, então tá bom. Vai ser uma honra receber todo mundo de volta. Nós os amamos. Nós os amamos tanto, vamos recebê-los de volta. No centro da plataforma republicana está nosso juramento de restaurar as fronteiras sagradas dos Estados Unidos. E nós faremos isso desde o primeiro dia. Isso significa duas coisas no primeiro dia. Vamos perfurar e vamos fechar as fronteiras. Aliás, e acho que todo mundo como republicano, como patriota aqui, nós queremos que as pessoas venham ao nosso país, mas eles devem vir ao nosso país legalmente. Legalmente. Menos de 4 anos atrás, eu entreguei esse governo à fronteira mais forte dos Estados Unidos. Mas vocês podem ver naquela tabela, foi a tabela que salvou minha vida naquele momento, né? A tabela que eu ia mostrar ali. Ela foi feita pela fronteira, pela patrulha de fronteira. Vocês conhecem aquele gráfico? Olha lá, tá ali o gráfico. Da última vez que eu olhei para esse gráfico, eu não consegui olhar para ele. Mas sem aquele gráfico, eu não estaria aqui hoje. Eu nem tive tempo de olhar para ele.
E eu falei, vocês precisam olhar para esse gráfico. Eu estava tão orgulhosa. Quando eu virei, bum, naquele dia eu não consegui ver. E aqui, está aqui. Eu tenho muito orgulho. Vocês podem ver a seta abaixo, mostrando o menor nível. Essa seta abaixo mostra o menor nível de imigrantes no nosso país. Foi no meu governo, ali. E foi da minha última semana no governo. Veio o que aconteceu logo depois que eu saí. Ali. Ele começa... Está um pouco tarde, aí vocês podem ver que ele subiu. A invasão começou. Nós tivemos o oposto. Nós paramos a invasão, mas aí a invasão começou. A invasão que aconteceu no nosso governo não era nada em comparação com o que aconteceu depois que eles tomaram o nosso país. Nós tínhamos eles começaram essa política de pegar e soltar, permitindo que estrangeiros cheguem. No governo Trump, se você entrar ilegalmente, você é preso e você é deportado, você é devolvido. O governo atual acabou com todas essas políticas de Trump que eu coloquei. Eu queria fechar a fronteira. Há tantas pessoas, centenas de milhares de pessoas que trabalham há anos para vir ao nosso país. E, de repente, eles veem essas pessoas simplesmente entrando. É tão injusto. Eles suspenderam as instruções que nós tínhamos com o México, e que era de manter as pessoas no México. Então, e o México fez isso porque sabia que ia ter repercussões. Nós cancelamos acordos, acabamos com o título 42, que era aquele de pegar as pessoas e soltar no país. O que eu tinha era soltar os países, pegar as pessoas e soltar no México. Era isso que fazíamos. O governo anterior, foram precisos 93 decretos presidenciais para abrir as nossas fronteiras, e o mundo inteiro chega nas nossas fronteiras. Esse governo tão incompetente, porque eles estão vindo por todos os lados, da África, da Ásia, da América Latina, eles estão vindo de toda parte em níveis que nunca vimos. É uma invasão de fato. E esse governo não faz nada para parar isso. Eles vêm de prisões, eles vêm de instituições de saúde mental. A imprensa fica louca quando eu falo isso, mas alguém já viu O Silêncio dos Inocentes? O grande Hannibal Lecter. Ele adoraria ter você no jantar. É uma coisa louca. Ele estava numa cela fechada e são essas pessoas, são coisas malucas, de gente maluca. Enquanto isso, o crime aumenta. As estatísticas em todo o mundo de crime estão caindo porque os criminosos estão vindo para o nosso país. Um país que eu gosto, o presidente daquele país, ele recebeu muita publicidade e ele falou, o país está indo bem porque os crimes diminuíram. Ele está treinando as pessoas para serem muito fortes e tudo mais. E aí eu falei, legal, vou olhar, mas eu percebi, ele não está treinando as pessoas, ele está mandando os criminosos, os traficantes, os presos, está mandando todo mundo para os Estados Unidos. Ele não fala isso, ele está tentando convencer a todos que ele faz um trabalho incrível governando o país. Se eu governasse um desses países, são muitos países, eu seria o pior que eles, porque o lugar já estaria vazio já. Nós viramos uma lixeira para que as pessoas joguem essas pessoas aqui. Eles não acreditam que eles conseguem escapar, mas eles não vão escapar aqui. Na Venezuela, em Caracas, que tem nível alto de crime, Caracas, na Venezuela, um lugar mesmo, perigoso mesmo, mas não é mais, porque na Venezuela o crime caiu 72%.
Se eles ganharem essa eleição, nós teremos na próxima convenção republicana lá, porque vai ser muito seguro. As nossas cidades não estarão seguras. Por que o crime caiu tanto lá? Ele vai convencer porque eles treinaram os assassinos para serem malevrosos. Na verdade, é porque eles mandaram os assassinos para os Estados Unidos. Isso vai ser bem ruim. Coisas ruins vão acontecer e nós estamos acompanhando isso e é por isso que a gente precisa manter as pessoas seguras. A plataforma republicana promete fazer a maior deportação da história do nosso país. Maior até do que aquela feita por Dwight Eisenhower, muitos anos atrás. Ele acreditava em fronteiras e ele fez a maior operação de deportação da história. Eu falei hoje com a mãe de Jocelyn Ungaran, que perdeu a filha. Uma menina de 12 anos de Houston, que no mês passado foi amarrada, atacada, estrangulada, quando ia a uma loja de conveniência, um quarteirão de casa. O corpo dela foi jogado na beira da estrada e encontrado por pessoas que nem acreditaram no que viram. 2 imigrantes ilegais da Venezuela foram acusados por matá-la. Eles haviam sido estado em custódia e foram soltas no país. Eu também encontrei com a mãe de Rachel Moron. Rachel era uma mulher de 37 anos, mãe de 5, com filhos lindos, que foi estuprada e assassinada brutalmente. O monstro responsável pelo assassinato dela e de outra mulher em El Salvador, ele havia cometido um crime em El Salvador e entrou no país e atacou uma menina de 9 anos e uma mulher, invadiu a casa delas em Los Angeles antes de matar Rachel em Maryland. A mãe de Rachel nunca mais será a mesma. Eu falei com ela, ela nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu também encontrei com a família maravilhosa de Laken Riley, uma estudante de enfermagem de 22 anos. E ela estava tão orgulhosa porque ela era a primeira da turma. E ela estava saindo do campus da Universidade da Geórgia e foi atacada, espancada e assassinada. Outra vida americana tirada por um imigrante ilegal, por um criminoso. E essas pessoas, essas vítimas eram incríveis. E elas morreram. Essa noite, essa é a minha promessa. Eu não vou deixar que esses criminosos fiquem no nosso país. Vamos manter nossos filhos e filhas seguros ao trazer segurança para nossas ruas e trazer estabilidade para o mundo. Eu fui o primeiro presidente nos tempos modernos a começar o No Wars. Vocês viram esse país que é liderado por um líder durão e o mundo inteiro está explodindo. O que está acontecendo? Perguntaram para ele. Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, que é um cara durão. Ele disse, eu não quero que as pessoas entrem no meu país e explodam nossos shoppings e matem pessoas. E eu falei, o que está errado? O que está acontecendo? Ele falou, só tem uma maneira de resolver. É preciso trazer o presidente Trump de volta aos Estados Unidos, porque ele mantinha todo mundo na linha. Ele usou uma palavra que eu não usaria, que eu não posso usar. Ele falou que eu não estava me gabando. A Rússia tinha medo dele, a China tinha medo dele, todo mundo tinha medo dele. Nada aconteceria, o mundo todo estava em paz. E agora o mundo está explodindo ao nosso redor. Tudo que vocês leem hoje não estariam acontecendo. Com o presidente Bush, a Rússia invadiu a Geórgia. Com o presidente Obama, a Rússia pegou a Crimeia. No governo atual, a Rússia está buscando toda a Ucrânia. E sob o presidente Trump, a Rússia não pegou nada.
Nós combatemos 100% do Estado Islâmico, acabamos com ele na Síria e no Iraque. Algo que falaram, vai levar 5 anos, Senhor, para fazer isso. Nós fizemos isso em 2 meses. Temos uma força militar incrível. Há umas cabeças meio soltas ali no topo, mas os nossos militares são incríveis. Eu me dei muito bem com o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. As pessoas falavam, vai ser difícil? Bom, é bom se dar bem com uma pessoa que tem armas nucleares, ou que quer ter. Antigamente falavam, não, hoje falam, como você pode ter amizade com ele? Eu me dei bem com ele. Na época, o ataque de mísseis parou da Coreia e agora eles voltaram. E se voltarmos, eu vou me dar bem com ele. A gente pode até trocar umas cartinhas ali, trocar umas piadas. Nossos opositores, nós transformaram o mundo num planeta de guerras. Olha o que aconteceu em Israel. Olha o que aconteceu com a Ucrânia. Cidades sendo bombardeadas. Como as pessoas podem viver assim? Prédios se desmanchando. Começou com os desastres no Afeganistão, a retirada no Afeganistão, que foi a maior humilhação da história do nosso país. Nunca passamos por nada tão humilhante. 13 militares, heróis, foram assassinados e 45 outros foram feridos e ninguém fala disso. Sem braço, sem perna, uma explosão que atingiu o rosto, feridos terrivelmente. Nós temos um homem, aliás, nessa sala, que está concorrendo ao Senado, do grande estado de Nevada, o Sam Brown, que pagou o preço maior. Muito obrigado, Sam. Muito obrigado, Sam. Muito obrigado. Ele pagou o maior preço, provavelmente pagado por qualquer um que concorrendo, e eu acho que ele vai muito bem. Ele está concorrendo contra uma pessoa que não é boa, que não é respeitada, de cabeça vazia. Alguns dos senadores estão trabalhando também, trabalhando duro como Sam, mas ele pagou o maior preço. Ele é um herói de verdade, é uma ótima pessoa e ele está concorrendo e eu espero que todos votem no Sam Brown. Nós também deixamos 85 bilhões de dólares em equipamento militar junto com outros cidadãos que foram deixados para trás no Afeganistão. Muitos cidadãos americanos, naquele desastre da Rússia invadindo a Ucrânia, nós vimos o quanto as pessoas são incompetentes. Se seguissem o meu plano, eu tinha um plano ótimo. O plano só funcionaria se fizesse tudo perfeitamente, e não estão fazendo. Então, aconteceu isso. Em 18 meses no Afeganistão, não tivemos nenhuma morte. E eu falei com o chefe do Talibã, vocês conhecem a história, Abdul, que ainda está lá, o chefe do Talibã. A imprensa ficou louca. Por que você fala com ele? Eu falo, bom, é porque a gente precisa tratar, porque é lá que as mortes acontecem. E eu falei, por favor, não mate mais ninguém. Não faça mais isso, porque o que o governo Obama fez acabou sacrificando muitos soldados morreram. Se vocês continuarem a fazer isso, eu disse para eles, se vocês continuarem a fazer isso, nós vamos atacar o seu país como ele nunca foi atacado. E ele disse, eu entendo. Ele me chamou de excelência. Ele falou, eu entendo, Sua Excelência. Eu acho que... Será que ele chamava o outro cara de excelência? Bom, o outro cara dava tudo para ele. Ele deu tudo. Será que chama o cara de excelência? Agora, o Afeganistão é um dos maiores vendedores de armamento no mundo. Eles estão vendendo as armas novinhas que nós demos para eles. Pensa nisso. Mas ele disse, mostre uma foto da minha casa. Você precisa pedir ao seu povo ou uma de suas esposas. E por 18 meses, não tivemos nenhum ataque a um soldado americano pelo Talibã. Por 18 meses.
E tínhamos aquele dia horrível em que os soldados morreram, eu não estava lá, porque não ganhamos a eleição. Nós demos uma das maiores bases aéreas do mundo, com ótimas pistas, e nós deixamos lá. E eu gosto do Afeganistão porque ele está a 1 hora da China, quer dizer, é um país estratégico. E hoje, a China tem esse aeroporto. A China está também circulando Taiwan com os navios de guerra russos. E eles estão ali a 100 quilômetros da costa de Cuba também. Se nós tivermos submarinos nucleares ali perto de Cuba, quer dizer, se eu fosse comigo, nós falamos, nossa, qual o problema do nosso presidente? Mas a gente não ouve falar disso. A Rússia tem submarinos nucleares e navios de guerra a 80 quilômetros de Miami, porque é no país, certo? Em Cuba. E ninguém fala, as pessoas não mencionam isso. Agora talvez falem a respeito. E o mundo inteiro, nós queremos os nossos reféns de volta, e é melhor que eles voltem antes que eu assuma o governo, ou eles vão pagar um preço muito alto. Sem a vitória em novembro, os anos de guerra, fraqueza e caos continuarão. Eu não tive guerras, a não ser aquela guerra do Estado Islâmico que já estava ali. Eu posso acabar com guerras com o telefone. Eu posso acabar com elas com um telefonema. Eles já disseram que não começariam. Nós vamos reconstruir nossos militares, o Domo de Ferro, para assegurar que nenhum inimigo possa atacar a nossa terra. E esse Domo de Ferro será construído inteiramente nos Estados Unidos. Nós o faremos, nós o construiremos. Em Wisconsin, aqui eu dei um enorme contrato de navios para vocês, certo? Muito obrigado, governador. Vocês estão fazendo um trabalho ótimo. Eram navios que eram chamados de destroyers. Eles parecem iates. Nós temos de fazer ele mais bonito, com uma ponta ali e tal, dar uma reformada. E as pessoas no estaleiro falaram, ele sabe o que ele está fazendo? E são navios belíssimos. Todos disseram isso. E foi um contrato imenso e todo mundo falou, nossa, foi para Wisconsin. O estado ganhou muito. Israel tem um domo de ferro, eles têm um sistema de defesa de mísseis. 342 mísseis foram disparados contra Israel e nenhum caiu. Na verdade, mas não aconteceu nada. Ronald Reagan disse muitos anos atrás que nós teríamos essa tecnologia que chamava de guerra nas estrelas e tudo mais. Ele era um presidente ótimo. Mas agora nós temos uma tecnologia inacreditável. E por que outros países não têm? Nós vamos ter um domo de ferro no nosso país. E acho que nada pode ferir o nosso povo do ponto de vista do desenvolvimento econômico. É América em primeiro lugar. Tem que ser feito aqui. Nós vamos liberar o poder da inovação americana. Vamos buscar a cura do câncer, da doença de Alzheimer e tantas outras. Nós vamos ir a fundo nisso. Lembrem-se, um senhor que eu não quero falar, quando eu falo dos 10 piores, enfim, eu não quero falar o nome dele, todo mundo... Ele falou, nós vamos encontrar a cura do câncer, e nada aconteceu. Nós vamos encontrar a cura do câncer do Alzheimer, porque estávamos muito perto disso. Mas precisamos de um líder que faça isso. Nós não teremos homens praticando esportes de mulheres.
E vamos restaurar e renovar as cidades que já foram tão incríveis no nosso país e deixá-las bonitas. Isso inclui a nossa capital, a capital do país, que hoje é um campo de assassinato terrível. Se olharmos para o monumento de Washington, por exemplo, é terrível, algo terrível acontece hoje. Nós teremos muito orgulho de Washington, disse novamente. A América está no caminho de uma nova era do ouro. E nós faremos isso. Nós traremos uma era de ouro. Lembra que a China queria fazer isso, o Japão queria fazer isso, todos os países queriam. Nós precisamos produzir muita energia. Se quisermos produzir algumas das coisas que faremos, por exemplo, a inteligência artificial, ela precisa do dobro de eletricidade disponível hoje no país. Dá para imaginar isso? Mas no lugar disso, estamos gastando em lugares para recarregar carros elétricos. 80 carregadores por 90 bilhões de dólares. Imagina. Imagina um tanque para encher o seu carro. Gastaram 9 bilhões de dólares em 8 carregadores. E 3 não funcionam. E se for fazer isso no país inteiro, esse mandato do carro elétrico no país inteiro, eu apoio o carro elétrico. Acho que ele tem uma importância. Mas se alguém quer comprar um carro movido a gasolina ou um híbrido, a pessoa precisa poder ter essa escolha. E nós vamos mudar isso no primeiro dia. Para concluir, então, alguns dias atrás, a minha jornada com vocês quase terminou. E ainda assim, aqui estamos hoje, juntos, falando sobre o futuro, promessas, de renovação de um país, a América. Nós vivemos na terra dos milagres. Nós não sabemos os planos de Deus, não sabemos aonde a vida vai nos levar. Eu quero agradecer ao Franklin por estar aqui hoje. Ele me escreveu uma nota recentemente. Senhor, eu amo a maneira como o senhor conta as histórias nos comícios, mas, por favor, faz um favor. Não use palavrões. Eu fiquei meio envergonhado e falei, bom, eu tenho uma história boa, mas tinha um palavrão, mas enfim, sem não fica tão legal, mas enfim, eu preciso falar com o Frank depois. É um cara incrível, o pai dele, o Billy Graham, era um homem incrível. Meu pai via Billy Graham pregando no Yankee Stadium. Os maiores multidões ali, porque o Billy Graham reunia muita gente. Meu pai amava Billy Graham. E eu amo Franklin Graham, seu filho. E eu trabalho muito, Franklin, para honrar isso. Mas se os eventos de sábado deixaram algo claro, é que todo momento que temos, qualquer momento, é um presente de Deus. Nós devemos fazer o máximo todos os dias para as pessoas e para o país que amamos. Aquele que me atacou em Pensilvânia queria parar o nosso movimento, mas o nosso movimento nunca foi a meu respeito. Sempre se tratou de vocês, que é o maior movimento que esse país já viu. E ele não pode ser parado. Foi algo que sempre tratou dos patriotas, dos trabalhadores desse país. Por muito tempo, o nosso país pediu muito pouco. Nós demos tudo a outras nações, outras pessoas. Vocês baixaram suas expectativas para suas famílias. Eu estou aqui hoje para fazer o oposto. Suas expectativas não são grandes o suficientes. É hora de começar a esperar e pedir a melhor liderança do mundo. Uma liderança que seja forte, dinâmica, sem medo, que não se cansa,
Nós somos americanos, nós temos ambição, a grandeza, mas se continuarmos lutando um contra os outros, nosso destino estará fora do nosso alcance. E isso não é aceitável. Nós devemos usar essa energia para concluir o potencial do nosso país e ter esse capítulo do nosso país. Nós faremos juntos, estamos unidos e nós ficaremos juntos e o sucesso nos deixará juntos. É uma história de amor, sacrifício e tantas outras coisas. E lembrem da palavra devoção. Nossos ancestrais cruzaram Delaware, sobreviveram, passaram pelo inverno, lutaram contra o império para se estabelecer essa república. Eles lutaram tanto, perderam tantos. Cruzaram milhares de quilômetros em fronteiras perigosas para construir vidas para suas famílias. Colocaram suas famílias em vagões, em caravanas. Enfrentaram perigos. Atravessaram montanhas imensas, rios caudalosos para buscar o novo, uma fronteira nova e bonita. Quando o modo de vida foi ameaçado, os patriotas foram ao campo de batalha e lutaram até a morte contra os inimigos para manter a chama da liberdade. Na cidade de Gettysburg, em Midway. São tantos heróis que temos nessa nação, tantas pessoas. E devemos celebrá-las, nós temos de celebrá-las e não podemos nos esquecer delas. E construir monumentos a essas pessoas é algo bom, não é uma coisa ruim. Eles salvaram o nosso país. Nenhum desafio era grande o suficiente, nada era tão difícil, nenhum inimigo era tão duro para esses patriotas que conseguiram. E eles prevaleceram, porque eles tinham fé uns nos outros, fé no país, eles tinham fé, acima de tudo, fé em Deus. Como os nossos ancestrais, nós devemos agora nos unir e ultrapassar as diferenças, desacordos, que devem ser colocados para trás. E devemos nos unir como um povo, uma nação, jurando a nação, essa nação tão linda, essa bandeira tão linda. Hoje eu peço a sua parceria, seu apoio. E eu peço humildemente o seu voto. Nós vamos tornar o nosso país grande novamente. Todo dia eu luto para honrar a confiança que foi colocada em mim. E eu nunca vou decepcioná-los, eu prometo. A todos, homens e mulheres esquecidos que foram negligenciados, abandonados, deixados para trás, vocês não serão mais esquecidos. Juntos, nós iremos vencer, vencer, vencer. Win, 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 win. Vencer, 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 vencer. Nada vai nos abalar, nada vai nos diminuir o nosso ritmo e ninguém vai nos parar. Nada vai nos parar. Não importa quais perigos venham, quais obstáculos estejam no nosso caminho, nós continuaremos no nosso destino glorioso e não iremos falhar. Juntos, nós iremos salvar esse país. Vamos restaurar a República e vamos assegurar um amanhã rico para as pessoas, aquilo que elas merecem. O futuro da América será maior, melhor, mais amplo, mais forte, mais livre, maior e mais unido do que nunca. And quite simply put, we will very quickly make Resumidamente, nós vamos rapidamente tornar a América grande novamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Wisconsin, Deus os abençoe. Deus abençoe os Estados Unidos da América, um grande país. Muito